Olá, tudo bem? Eu sou a Karina, eu sou especialista em tecnologias de equipamentos de ultrassom e hoje eu vou te falar um pouco sobre o que é o pós-processamento de imagem e como que você vai utilizar, como que você pode colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, quando você tem um ajuste realizado no equipamento, alguma alteração que você faz, essa alteração ela pode ser feita em tempo real, ou seja, quando você está adquirindo a imagem, ou ela pode ser feita depois que você frisa a imagem, depois que você congela a imagem, quando você já parou a sua aquisição, certo? Então você tem o ajuste pode ser realizado em tempo real você realiza todos os ajustes, e depois da imagem congelada, você tem ainda algumas possibilidades. Essas possibilidades de ajuste depois da imagem frisada, elas são os chamados pós-processamento de imagem. E quais são os benefícios de você ter um equipamento com pós-processamento? O ganho de tempo, porque você pode congelar a imagem e fazer uma alteração depois de você fez essa aquisição, então, para poder melhorar essa imagem, para você finalizar o seu exame. E a possibilidade também de você alterar nomenclaturas, medidas, depois do paciente sair da clínica, sem ter que chamar ele de volta na clínica, caso aconteça algum erro, alguma medição que você queira fazer novamente. Então, você não precisa chamar de volta o paciente para refazer uma imagem, você pode alterar algo naquela própria imagem relativa à nomenclatura e às medições que você realizou, certo? Mas voltando à parte de ajuste de imagem, alguns ajustes, como por exemplo o ganho, você consegue alterar depois da sua imagem congelada, como a gente vê nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, aqui na primeira imagem, a gente tem o ganho do modo color muito saturado, muito alto, então não está adequado. Então você pode reduzir esse ganho, certo? Mesmo depois da imagem congelada. Então, isso é o pós-processamento de imagem, a possibilidade de você fazer essas alterações depois da imagem adquirida. E como você vai saber se o seu equipamento tem esse ajuste? Você vai saber testando. Então você vai testar mesmo. Se você não tem o hábito de testar, de experimentar realmente mexer nesses ajustes, passe a mexer, que você vai descobrir se o seu equipamento tem ou não esses ajustes, essas alterações pós-processadas, né? Depois da imagem congelada. Então é assim que você faz. Você testa, mexe no equipamento e você vai descobrir. E esteja também atento para os ajustes em relação à física de aquisição. Quando você adquire essa imagem, você tem um parâmetro que foi utilizado. Por exemplo, a frequência. A frequência é um parâmetro que ela está relacionada à banda de frequência do transdutor. A gente não consegue, depois da imagem congelada, alterar a frequência com que aquela imagem vai ser adquirida, certo? Já o ganho é um recurso que a gente utiliza, a gente consegue mexer nas informações totais, no sinal total que foi obtido no equipamento. Tudo bem? Então, os ajustes que são relativos a um pós-processamento, a uma física, de um filtro, de amplificar ou reduzir algum sinal que foi adquirido, a gente consegue mexer nisso depois da imagem congelada. Então, eu vou te dar alguns exemplos de ajustes que você tem como alterar depois da imagem congelada. Por exemplo, ganho, faixa dinâmica, mapa, filtros de melhoria de imagem. A maioria deles você consegue mexer depois da imagem congelada. Ajustes no modo de Color e Power Doppler você também consegue, por exemplo, mexer no ganho, no filtro, nos mapas. Se você quiser saber mais sobre os ajustes de imagem e recursos de melhoria, eu vou deixar o link aqui nessa postagem do meu e-book. É um e-book que eu abordo os principais conceitos de ajuste de imagem em ultrassom. Lá tem várias imagens ilustrando os recursos e as funcionalidades e você pode já passar a aplicar. Tudo bem? Então, se você deseja saber mais, faça o download, que esse material vai te ajudar bastante. Muito obrigada por estar aqui comigo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!